Meu Deus Santo, Pai. Amém, Senhor. Para ouvir Tua palavra, Senhor Deus. Amém, é verdade. Que nós, meu Deus, saia daqui, meu Deus Santo, alimentados pela Tua palavra. Amém, Meu Senhor. Deus, que o Senhor abençoe cada um ofertado nesta noite. É verdade, meu Deus. Que o Senhor, Pai, fortalece cada um, Pai. Abre as portas, meu Deus, do emprego, para que possa, meu Deus Santo, ter seu trabalho para manter. É verdade, Santo. Deus. Tem No misericórdia. nome do Senhor, meu Deus, nos dá saúde, no nome santo, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos aproveitar que nós já estamos em pé. Vamos ler as Escrituras no livro de São Lucas, capítulo 17. Na verdade, não é o 17. Eu anotei a escritura, mas não é o 17. É São Mateus 24. É isso mesmo. Eu anotei a escritura aqui, o papelzinho foi-se. Desculpe, é São João 17, é Lucas 17 mesmo. Eu anotei o versículo errado. É São João 17, versículo 37. Ou Lucas, desculpa. São Lucas 17, versículo 37. São Lucas 17, verso 37. É o que eu tinha anotado. E eu anotei o versículo 20. Não sei por que anotei o versículo 20, mas é o 37. Vamos ver o que Deus tem para nós. Amém. São Lucas 17, versículo 37. Em algumas Bíblias que não são corrigidas, vão falar outra expressão. Quer ver? São Lucas 17, verso 37. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Em alguma Bíblia aí está abutre? Em alguma Bíblia está alguém? Hã? Na minha está errado. Está águia também, né? Em algumas versões chama abutre. Está errado. É águias. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor, Pai, pela leitura da Tua santa e gloriosa palavra. Abençoe cada irmão, cada irmã, Senhor, nesta hora. Hoje é noite de Santa Ceia, a ceia do Senhor, a ceia para os Teus filhos. A ceia, Pai querido, que faz nós lembrar e fazer isso em memória do Senhor. Ajude cada irmão. Perdoa nossos pecados, perdoa as minhas faltas, nossos erros, e que nós possamos dignamente tomar esse pão e esse vinho, e possamos dignamente lavar os pés dos santos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Muito bem. Como nós havíamos falado, hoje é Santa Ceia. A ceia é importante para o cristão. Faz parte do cristianismo. É claro que a ceia, ela só é feita, ela só é realizada até o dia que aconteceu o rapto. O dia que aconteceu o rapto, que a noiva do Senhor Jesus Cristo foi arrebatada, aí não haverá mais ceia. Existe uma promessa do Senhor Jesus Cristo que nós cearemos com Ele nas bodas. Ele prometeu que realizaria e ministraria uma ceia para a noiva. Mas isso é nas bodas do Cordeiro.
Isso é depois do arrebatamento. Ele falou isso quando estava aqui na terra. Não comereis e não bebereis mais convosco, até que comais comigo no meu reino, quando eu vier. Então ele estava falando das bodas do Cordeiro. E a ceia, ela é praticada para aqueles que sabem exatamente o que significa. A ceia não é um lanche. Ela não é. Ninguém aqui veio para fazer um lanche, para comer. Nós viemos aqui para ter comunhão antes de tomar a comunhão. Nesse momento nós estamos tendo comunhão. Depois que terminar a pregação, ao realizar a ministração da ceia, aí tomaremos a comunhão. Por quê, pastor? Porque temos que estar primeiramente bem com a palavra, para depois nós estarmos bem para poder tomar o pão e o vinho. Amém? Amém. Primeiro devemos estar bem com a palavra, isso é comunhão com a palavra. Comunhão significa conversar. Ele está falando conosco. Nesse período de 40, 30, sei lá quantos minutos, este culto durará. Depois disso, depois de nós fazermos nossas reflexões, depois nós fazermos o nosso discernimento, que você vai discernir, como Paulo disse na sua carta aos Coríntios, capítulo 11, que antes de nós tomarmos o pão, devemos discernir o corpo do Senhor. Devemos discernir primeiro. Está apto? Você está apta? Você se julga digno de tomar esse pão e esse vinho, que representa o corpo do Senhor Jesus? Você se julga digno? Você está certo? Você está certo com seu irmão? Está certo com sua irmã? Tem confessado os seus pecados, seus horrores, os seus deslizes? Tem você se acertado? Tem você acertado no sentido da igreja, com seus dízimos, com sua oferta? Tem sido um ladrão? Tem sido um roubador na casa de Deus? Você tem recebido proventos, dinheiro, e você não tem dizimado isso? Julgue-se a si mesmo, discirna a si mesmo. Tem falado mal do irmão que faz parte do corpo de Cristo, da igreja, no mesmo companheirismo, na mesma fé? Tem falado mal dele, pensado mal dele, tem retratado com ele, tem ido lá para falar com ele, com ela, para depois vir aqui tomar do pão, beber do vinho? Falastes tu mal do seu marido, gritaste com ele, iraste. Temos que estar bem. Amém, irmãos? Amém. Temos que estar bem para tomar a Santa Ceia, para não sairmos daqui condenados. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, diz a Bíblia, come e bebe para a sua própria condenação. Muito bem. Nesta noite eu quero falar sobre comida de águia. Comida de águia. Está nessa noite a companheira do irmão Vanderlei? Está ali? Perpétua. Como é o nome dela? Perpétua. Perpétua. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe pela visita. Que a graça de Deus possa abençoar. E fizemos o noivado. Eu fiz o noivado no domingo passado do casal ali, do irmão Wênio, mais a irmã Danila. O noivado deles lá em Juatuba. Fique de pé, irmão. O Wênio e a irmã Danila. Eles estão compromissados, estão noivos, e
E assim apresentamos à igreja o compromisso deles, pelas qual se relaciona para o fim que chega ao casamento. Então eles estão prometidos um ao outro a casamento. Amém? Deus abençoe, pode se sentar. Deus abençoe todos vocês. Minha mãe está ali, sentada também, atrás da irmã Guilhermilde, à frente do irmão Aldovani. Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Temos uma série de mensagens no YouTube, muitas mensagens no YouTube. Mamãe Maria fica ouvindo direto, né, Mamãe Maria? Mamãe, qual foi a última que a senhora ouviu recentemente? A última recente agora. Tá. Importância. Deus se importa com aquele que se importa com Ele? Deus se importa com aqueles que se importam com Ele. Muitas mensagens no YouTube, no nosso canal TV Fundamental. Muitas mensagens mesmo. São quase 250 mensagens no canal. Creio que até final do ano eu consigo enviar mais ou menos umas... Chegamos até o final do ano 1000. Não das que vou pregar daqui para frente, das que já está pregada, que eu não subi ainda para o YouTube. Já está gravada, mas não subi ainda para o YouTube ainda. Não essas que eu vou pregar daqui para frente. Eu tenho cerca de umas 3.000 mensagens gravadas, fora as que eu perdi. A última que você postou no Face. Então, a última que eu postei agora à tarde, chama-se A Era Psicossomática. A que eu postei agora à tarde é A Era Psicossomática, primeira parte. Muito boa também. Muito bem. Comida de águias. Todos os irmãos que quiserem, que tiver internet, acesso, é só entrar no YouTube, TV Fundamental. Vocês vão ver lá os vídeos. Ou então na nossa rádio, FM 100,3, 24 horas no ar. Mensagens de 1 hora. Muito bem, comida de águias. Comida de águia. Você já parou para pensar sobre a dieta de uma águia? Você já pensou nisso, irmãos? Você já parou para pensar por que muitas vezes a águia aparece na Bíblia? Por que essa ave? Uma ave dos céus, uma ave que não voa abaixo, uma ave que não se mistura às outras aves, uma ave rara, que tem algumas coisas na sua espécie que só ela tem. Mas por que a águia aparece na Bíblia? Por que certas aves despontam na Bíblia, como águia, pomba? Mas a águia, ela aparece mais. A águia aparece mais de 30 vezes nas Escrituras. Mas por que Deus permitiu, falou, representou através dessa ave tão rara? Você sabe por quê? Porque existem certas qualidades na águia que é transferida naquilo que Deus quer fazer. Deus gostou tanto das qualidades que na águia possui, que Deus mesmo na Bíblia é representado como a águia. Então, a águia é uma ave que tem certos dotes, certas qualidades, em que nenhuma outra ave possui.
A águia, ela traz um simbolismo. Ela traz um simbolismo atrás dela. Evidentemente que existe mais de 40 espécies de águia. Mas existe uma águia muito importante, que é a águia real. A águia de cabeça branca. A águia, ela traz um simbolismo. Porque Lucas, capítulo 17, verso 37, está nos dizendo: pois onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Que corpo e que águias. Mas, para isso, para nós entendermos isso, nós temos que entender o que é corpo, que a Bíblia está se referindo, e que águias são essas. Deus faz da águia, essa ave tão rara, Deus faz dela uma comparação com Ele mesmo. Deus, com Ele mesmo. Os profetas, por exemplo, na Bíblia, são comparados como águias. Os profetas na Bíblia. E os próprios filhos de Deus também são comparados como águias. Porque aonde estiver o corpo, se ajuntarão as... São os filhos de Deus. Amém, irmãos? Amém. No Antigo Testamento, a águia era uma ave declarada limpa nas leis. A águia era uma ave na lei. Deuteronômio 14, verso 12. A águia era considerada uma ave limpa, pura. Por isso que Deus compara a Ele mesmo como águia. Você fala assim: não, pastor, Deus compara. Se Deus comparou a Ele mesmo com uma ave, Ele comparou com uma pomba. Porque a pomba não produz fel. É a única ave no mundo que não tem fel. É a única ave do mundo. De todas as aves que Deus criou, a única que não produz fel é a pomba. E isso foi feito com um propósito. Deus deixou isso com um propósito. Porque Deus, quando Ele quis se representar nos céus, Ele representou como uma pomba. Quando Ele quis se representar na terra, se representou como cordeiro. Pomba, a ave mais limpa, mais singela, mais sensível, Deus. Na terra, Deus se representou como cordeiro, o animal mais manso, mais humilde. Quem tem melhor, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aí você fala assim: mas pastor, por que Moisés, no livro de Deuteronômio 14, verso 12, declara uma águia limpa se ela produz fel? Por isso que pombo só come grãos. Pombo não come qualquer tipo de carcaça. Ele só come grãos. E é outra ave interessante também, porque a pomba, existe vários tipos de pomba. Existe pomba cinza, marrom, rajada, e existe a pomba real, que é a pomba branca. Dificilmente nós vemos elas. Se você vai ali em São Paulo, na Praça Sé em São Paulo, você vê um monte de pomba, mas uma branquinha real mesmo, você não vê. Você vai ver esse tipo de pomba só na Suíça, na Inglaterra,
mas uma branquinha mesmo. Quando eu creio, particularmente falando, pastor Vanderlei Costa, eu creio que quando João, lá no Rio Jordão, teve aquela visão, ele não viu uma pomba normal, uma pomba, ele viu uma visão de uma pomba descendo sobre Jesus Cristo. Eu não vejo, eu não entendo e não compreendo e não creio que João viu uma pomba rajada, cinzenta, marrom. Ele viu branquinha. Amém. E a pomba, a real, pomba branca, ela tem uma característica muito peculiar. Por que Deus também teve que se representar na pomba? Porque a pomba, além de não ter fel, ela também, ela é a única ave que não ela purifica a si mesma. Quando ela se sente que está suja, dentro das asas dela, lá por dentro das asas, na raiz das asas, corre um óleo que vai sobre todas as asas, e ali ela balança e ela se purifica outra vez. Amém. Por isso que ela não toma banho. Mas a águia, por que Moisés a declarou ela como limpa, como pura? Porque a águia, ela representa a Deus. Deus compara a Ele mesmo como águia. Por exemplo, Apocalipse 4, verso 7. Nós temos 4 animais que fazem frente aos 4 cavalos. O primeiro cavalo saiu, cavalo branco. Saiu vitorioso para vencer. E quem fazia frente a esse cavalo? O leão. Quem era aquele leão? Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Mas Deus não é leão. Ele estava representado no leão. Amém, irmãos? Aí o segundo cavalo, qual é? O vermelho. E quem estava fazendo força ao cavalo vermelho? O boi. Deus estava representado no boi. Foi quando houve a matança, a perseguição. Boi é sacrifício. Quando a Igreja Católica começou a matar no 4º século. E o cavalo vermelho falava de sangue. Então depois veio o cavalo preto, que é um poder. E quem estava fazendo força a esse cavalo? O animal com rosto de homem. Quem eram aqueles? A inteligência, falando dos reformadores. Lutero, Wesley, os reformadores. O animal com rosto de homem. Era a inteligência humana. Eram os reformadores, a era dos reformadores. Lutero, João Wesley, Zwingli, Calvino, Knox, todos esses homens que reformaram e protestaram contra a Igreja Católica e tornou-se protestantes. Mas o 4º e último animal, qual é? Amarelo. Não, animal. Estou falando do cavalo. Estou falando o animal que faz frente ao cavalo. Porque o cavalo amarelo não é mais um animal. O 4º cavalo é a mistura da cor branca, vermelha e preto. Quando você mistura preto, branco e vermelho, dá o quê? Amarelo. Então juntou-se poder, espírito de Cristo, espírito de falso profeta e espírito da besta, tornou-se morte. Você pode ver que os 3 cavalos, tanto o branco como o preto e o vermelho, não tem nome. Mas o 4º cavalo, quando saiu, deu-se o nome de morte. E morte é separação eterna. Amém, irmãos? Amém. E aí, mas quem é que faz frente a ele? Quem é que faz frente? O 4º animal. O 4º animal. Na última era da igreja, que é a águia. Quem é a águia? Deus está representado no leão, no boi, no animal com rosto de homem e na águia. Deus se representou a si mesmo como águia. Amém, irmão? Assim como Satanás,
nas eras representou-se como cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho e por último misturou suas cores e tornou-se um cavalo amarelo, que quer dizer morte. A cor amarela representa morte. Você sabia disso? Um dia eu quero pregar sobre, eu já falei isso, eu não cumpri, eu quero pregar sobre o arco-íris. Eu quero pregar, dentro da mensagem de Umbanda, sobre o arco-íris. Por que nós só vemos somente a metade do arco-íris? Ele é um arco completo. Porque nós só vemos a metade do arco-íris e porque as 7 cores, representando as 7 eras da igreja, tudo, o plano de redenção, está tudo nas cores do arco-íris. Primeira cor vermelha, redenção, vai falando. E por que nós só vemos a metade do arco-íris? E por que amarelo não aparece? Os irmãos entendem, irmãos? Amém. Mas isso é uma mensagem muito profunda, é claro. Até mesmo os domésticos na fé vai ficar um pouco meio balançado. Porque existe o diamante, você não pode pregar sobre as cores do arco-íris, você não fala do diamante. O diamante, quando a luz bate, dá 7 cores. Tchum, tchum, tchum. E por que a Bíblia diz que ele é o grande diamante? Tudo é profundo. Sem profeta, só um profeta para mostrar isso para nós. Amém, irmão? Glória. Então, Deus compara a Ele mesmo como águia. Como águia. Não é assim, irmãos? Agora, nesta última era, nós estamos vivendo aqui, na última era chamada Laodicea, que começou em 1906, porém não tem data para terminar. Todas as outras eras começaram e tem data que terminou. Mas na última, não tem data porque termina com a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas observe bem o que Malaquias disse no capítulo 4 de Malaquias. Vamos ver, irmãos? Abre suas Bíblias para vocês verem. Malaquias capítulo 4. Quem lembra de uma vez que eu preguei uma mensagem, um sermão, inclusive quem tiver ela me dá, viu? Porque quando eu fui roubado, fui assaltado no centro de Betim, levaram meu notebook com as mensagens antigas. Mas quem lembra quando eu preguei a mensagem Deus com asas? Quem lembra? Então, por favor, quem tiver, me dê para me gravar. Olha Malaquias capítulo 4. O último livro do Antigo Testamento. Vamos ver? Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Falando de quê, irmãos? Falando do quê? Falando do fim do tempo, quando os elementos, tanto da terra como do céu, arderão em chamas, em fogo, como Pedro escreveu. Amém, irmãos? Amém. Desfarão. E todos os que cometem piedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é esse sol? Jesus Cristo. E salvação trará debaixo das suas... Mas ele tem asa? Ele tem asa, irmão? Deus tem asa? Isso é apenas um simbolismo, amém, irmãos? Isso é apenas um simbolismo. Ele compara a si mesmo. Isso é apenas um simbolismo. Jesus, quando estava à porta de Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras, ele, quando viu Jerusalém, ele olhou assim, Jerusalém, aqui viveu Davi, aqui viveu grandes reis, aqui viveu tantas conquistas. E aí ele falou, mas aí ele lembrou de outras coisas também. Viu profetas sendo maltratados, viu profetas sendo mortos. Aí ele começou a chorar. Aí gotas de lágrimas começou a cair no rosto de Jesus. E ele lembrou, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha reúne seus pintinhos
debaixo das suas asas. Amém? Amém. E? Salvação trará debaixo das suas asas. Deus tem asas? Não. É uma forma dele dirigir. Então observe bem que Deus compara seus filhos como águias. Isaías 40, vamos pegar nossas Bíblias? Isaías 40. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Isaías 40, versículo 31, está escrito assim. Vejam bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos pegar o versículo 28. Olha o que Isaías está dizendo. Isaías está dizendo que Deus não se cansa, que Deus não se fadiga, que Deus não... Entendeu? Que Deus não tem esse tipo de coisa que nós temos. 28. Isaías 40, verso 28. Então vocês observem bem a descrição de Isaías quanto a Deus e quanto àqueles que esperam no Senhor. Amém. 28. Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águias. Amém, irmão? Subirão como asas de águias. Mas por que ele disse isso? Glória a Deus. Aí você tem que pegar a palavra renovação, renovo, renovação. Renovarão suas forças e subirão como asas de águia. Oh, irmão, Deus conhece a criatura que Ele fez. Amém. Por isso que Ele colocou a águia, porque Ele conhece as características dela, sabe onde ela vive, o que ela faz para sobreviver e quais são suas características. Amém? Amém. Ele fala isso. A águia, ela tem uma expectativa de vida de 70 anos. 70 anos. Você sabia disso? Tudo que a águia faz, ela faz até os 40 anos. Tudo que tinha que fazer. Tudo que ela tinha que fazer. Todos os seus voos rasantes, todas as suas longas viagens, todos os seus voos, todas as suas caças, todas as suas garras, todo o seu vigor, tudo que ela gasta em 40 anos. A águia tem uma natureza que quando ela percebe que não é mais a mesma, ela sabe quando ela está chegando o fim. A águia. Você sabia que nós não conseguimos enxergar a águia no chão? Nós não vemos a águia no chão. Não se enxerga a águia no chão. Nunca se vê uma águia morta no chão. Ela, quando chega o seu tempo de morrer, quando ela sabe que o seu fim está chegando, ela dá o seu último voo, diz o irmão Branham, ela dá seu último voo, o último voo rasante que ela atravessa as nuvens e vai para o alto penhasco, no cume da rocha. E lá ela morre. Longe de escorpião, longe de serpente, longe de tudo. A águia, aí suponhamos que tem um falcão. Um falcão é quase parecido com uma águia. Tem crente que parece ser crente, né, irmão? O falcão tenta falar, deixa eu seguir a águia. O falcão dá aquelas braçadas, e quer seguir a águia. E vai subindo, e vai subindo. Aí vai subindo. Dá a entender que o falcão vai encontrar com a águia, vai seguir os dois juntos. Mas chega num ponto na atmosfera que ela não aguenta mais, o ar começa a ficar rarefeito. E a águia tem capacidade de subir mais além.
E o falcão, quando vê que está em perigo, desce para baixo. Um falcão não consegue acompanhar uma águia. Um crente morno, uma crente morna não consegue acompanhar um crente que está na palavra, amém, irmãos? Não consegue. Esses crentes mornos, esses crentes mundanos, não conseguem conviver e acompanhar um cristão cheio do Espírito Santo. Aí, o que a águia faz? A águia tem essa natureza. Aí quando ela vê que esse seu fim está chegando, ela dá seu último voo. E vai lá. Passa as nuvens e vai direto para o mais alto da rocha. O irmão Branham disse que ela fica lá. Uma vez ele observou lá a ação de uma águia. Ele fica lá, a águia fica lá. O irmão Branham disse que ela fica ali esperando. Mas aí ela lembra do quanto que ela voava. Ela lembra do quanto que ela rasgava a comida no bico. Você sabe que a águia não come alimento putrefado, só come alimento fresco. Por isso que a Bíblia diz: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. A águia, um filho de Deus, não pode ser comparado com o abutre. O abutre, que é o urubu, que é o corvo, ele só come alimento putrefado. Você acha que o urubu desce na hora que o animal morre? Enquanto o sangue está quente, o urubu não desce. O corpo naquele animal tem que se corromper, degenerar, para aquela inalação ir no paladar do urubu e ia descer. Mas a águia não. A águia só come alimento fresco, quente. E outra vez, a águia tem um recurso que nós não temos. A águia nunca dá o bote para errar. Porque a águia tem uma visão peculiar de qualquer outra ave. Ela enxerga 500 vezes mais do que o homem. A sua visão é aguçada. Por isso que o eleito cristão tem visão de águia. Amém, irmãos? O cristão tem visão de águia. O cristão vê batismo em nome de Jesus na Bíblia. O cristão vê profeta na Bíblia. O cristão vê coisa que o denominacional não vê. Denominacional, batista, metodista, presbiteriano, só vê o que lhe interessa. Mas o eleito vê mais profundo. Amém, irmãos? Aí vem o outro e diz: mas eu não entendo isso, eu não enxergo dessa maneira, porque você não tem visão de águia. Quem tem visão de águia enxerga, amém, irmãos? Quem tem visão de águia enxerga. Quem tem visão de águia sabe o tempo e a hora que nós estamos vivendo. Quem tem visão de águia sabe que nós estamos nos últimos minutos nessa história da terra. Quem tem visão de águia sabe que Deus enviou um profeta para esta era. Quem tem visão de águia sabe. Mas aqueles que têm visões como falcão, como a galinha, como o pitainho, não enxergam nada não. A águia enxerga seu alimento lá de cima. Lá de cima ele vê seu alimento. E ele desce com um voo rasante. E quando chega perto da sua caça, ela abre suas grandes, poderosas garras. E então, nem pisa no chão. Já pega e sobe. Come o suficiente. A águia não guarda alimento. Porque ela sabe que depois que o sangue, depois que o corpo esfriar, vai degenerar. A águia não guarda para depois. A águia só come o que tem que comer naquele momento, mesmo que ela possa comer somente uma parte do corpo, ficou um corpão inteiro. E ela vai dizer: deixa eu guardar para amanhã. A águia não faz isso. Ela no outro dia come outra caça. Amém, irmãos? Nós vivemos assim. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? Nós vivemos do pão da hora,
Não do pão de ontem, não do pão do tempo de Lutero, de Wesley, dos pentecostais. Nós não comemos uma mensagem que foi de Lutero lá atrás, de João Wesley lá atrás, que já ficou para trás. Nós comemos o pão da hora, amém, irmão? O pão quente, o pão fresco que Deus enviou para essa era. Uma das coisas que a águia faz, você sabia que a águia alimenta suas águiazinhas pelo bico? Ela alimenta as águias pelo bico. Pelo bico. Ela pega a comida, ela pega aquela caça, estraçalha a carne, e então os filhotes ficam com a boca aberta, ela pelo bico, na boca, pela boca. Não é um tipo perfeito da Bíblia? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca, amém, irmãos? Da boca de Deus para nossa boca, amém, irmãos? Então observe bem que a águia vem, come e desce. Então, o que acontece? Então a águia, quando ela chega nos seus 40 anos, seu ciclo, tudo que tinha que dar já deu, e então ela fica lá esperando a morte, esperando morrer. Mas aí a águia começa a relembrar daquelas coisas, algo nela começa a mexer. Algo nela começa a mexer. É uma característica dentro dela que ela não consegue. É um dote. Ela foi criada por Deus daquela maneira, para ser daquela maneira. Ela não consegue. Sabe o que ela faz? Ela começa como é que fala a palavra certa? Ela começa... Bom, ela escolhe uma pedra e fica numa distância, porque ela olha para as suas garras, já não é mais aquelas garras que antes ela tinha, está cheia de crosta. Olha o que a Bíblia diz: renovarão suas forças e subirão como asas de águias. Amém, irmãos? Amém. Ela olha para as garras dela, está cheia de crosta. Ela olha para as penas, elas estão duras, já não é mais aquelas penas. Ela olha para as unhas, já não é mais aquelas unhas, aquelas garras. Ela olha para o bico está todo crostado, aquela crosta assim no bico, assim. Os olhos parecem estar tão tampado, como se estivesse com aquele negócio que tem aquelas pessoas que têm problema de visão, esqueci o nome. Catarata. Ela não tem mais força, mas algo dentro dela começa a borbulhar. O que ela faz? Ela observa uma pedra, uma rocha, e aquela rocha representa Cristo. Amém, irmãos? Amém. E ela vai num determinado lugar assim e vai direto contra a rocha. Pá! Ela vai lá, pá! E quando ela bate lá, um monte de pena vai embora. Ela volta de novo e bate o bico. Pá! E começa a sair sangue do bico aqui. E começa a sair sangue do bico. Ela volta de novo, como se fosse... Como é que chama aquele negócio? Como se estivesse suicidando, né? Como se ela estivesse provocando a própria morte. Ela vai lá, não é a morte. Ela vai lá, bate de novo, aquele tanto de pena vai. Ela se joga na pedra, pá! E aquele tanto de pena, aquele tanto de casca dura começa a sair, e sangue começa a sair aqui, e aquelas penas todas. E ela volta várias e várias vezes, pá! Bater na rocha, bate as pernas, pum! E aquela casca começa a sair tudo. Ela se arrebenta todinha. De repente, novas asas estão vindo, novos bicos estão vindo, nova pele estão vindo, novo vigor estão vindo, e ela volta a voar de novo. Amém, irmãos? Foi por isso que Isaías disse que as forças serão renovadas. Amém, irmãos? Glória a Deus. É isso. Gente, a Bíblia diz, foi ontem que eu li, lá em Ibirité, ele diz: aguardando pela vinda do Senhor Jesus Cristo com paciência, mas não caia no vosso desânimo. Não fique desanimado. Por isso que você tem que renovar cada dia, amém, irmão? Tem de bom ânimo, renove a cada dia. Você é um daqueles que orava muito e não consegue orar mais? Vai contra a rocha, amém, irmão?
Vai ser meio duro, na verdade. Você vai ter que sacrificar algumas coisas mesmo. Glória a Deus. Você lia, rasgava com o bico a Bíblia, a mensagem, conseguia ler 2, 3, 4 páginas, não consegue mais. Com o bico você rasgava e agora nunca mais, porque seu bico está crostado. Vai ao encontro da rocha, meu irmão, e você tornará a volver aquilo de novo. Você terá aquilo de novo que você tinha. Você renovará as suas forças. Você voltará ao que você era. Graças a Deus. A águia tem essa característica de não se abater, não se dar por vencida. Amém? Amém. Quantos crentes, eu lembro quando eu orava tanto. É uma águia que está quase morrendo. Mas se ela souber que ela pode renovar de novo, amém, irmãos? Eu lembro que eu jejuava tanto, eu lembro que eu gostava de orar, eu lembro que eu lia. Está quase declarando por morta? Vai ao encontro da rocha, amém, irmão? Vai ao encontro da rocha, vai ser duro, vai ser penoso. Talvez pode doer um pouco, talvez você vai ter que diminuir um pouquinho o trabalho, vai ter que diminuir também o trabalho de casa, vai ser um pouquinho desgastoso, vai sair sangue em algum lugar, vai sangrar em algum lugar, mas vai renovar, amém, irmão? Amém. Aleluia. Grande Deus. Então, com que comida? Com que tipo de comida a nossa força ser renovada? Você sabe que nós vivemos de substâncias mortas. Quem sabia disso? Amém. Levanta a mão. Amém. Nós vivemos de substâncias mortas. Você diz assim, pastor, explica isso para nós. Quem comeu carne hoje, levanta a mão. Quem comeu carne? Qual carne você comeu, irmão? Boi ou... Boi. Seu irmão? Boi. Boi? Boi estava vivo? Não. Estava morto. Primeiro tem que morrer, para depois comer. Quem comeu alguma fruta hoje? Levanta a mão. Alguma fruta? Qual foi a fruta que você comeu? Maçã. Você comeu o pé ou depois de arrancada? Porque a maçã, ela está aqui, no pé de maçã. O que sustenta ela? A raiz lá embaixo tem a seiva que é a vida. A vida passa no tronco, do tronco vai para os galhos, dos galhos vai para as folhas, e para as folhas vai direto para a flor, onde uma vez tornou-se a fruta. Enquanto aquela fruta está ligada à folha, ao tronco, à raiz, ela tem vida. No momento que eu arranquei a fruta, a vida foi cortada. Quem está entendendo? E você, cão. Nós vivemos de substâncias mortas. Quem comeu frango ontem? Você não comeu, ele vive, comeu? Ele tem que morrer para você comer. Verdade. Ele tem que morrer para você comer. Quem comeu arroz? Ele teve que ser colhido. E quando colhe da espécie, cortou a vida. A seiva cortou. Quem está entendendo? Amém. Então nós vivemos de substâncias mortas. Porém, por exemplo, o boi morreu. Para eu comer o boi tinha que morrer. Mas na medida que o boi morreu, a carne está fresca. Então toda a substância que estava na vida, em vida, está na substância. Então o que acontece? A carne está fresca. Por que quando nós vamos comprar carne no açougue, nós somos enganados a ver se a carne está vermelhinha e descendo sangue? Mas por que você não vai naquela carne pálida? Naquela que está pálida, está sem vida, sem sangue? Vai lá comprar. Você pode até comer e satisfazer seu paladar, mas não tem substância que vai fazer com que o seu corpo ganhe energia.
Quem está entendendo, irmãos? Se nós queremos comida da hora, fresca, ainda mais os filhos de Deus, irmãos. Nós não queremos a comida de ontem. Cada era teve uma mensagem. 7 eras, 7 mensagens. Estamos na mensagem da hora, no pão vivo de Deus da hora. Amém. Quem não estiver comendo esta comida agora, está alimentando de um prato batista, um prato metodista, um prato wesleyano, um prato pentecostal sem vida. Só tem barulho, só tem comida, só tem corpo. Só tem luxo. Só tem número. Mas não tem vida, não tem substância. Oh, Deus. Você pode ir nas igrejas agora, está abarrotada, cheia, mas sem vida. É verdade. Oh, Deus. Tem muita massa, mas sem vida. Nós comemos para encher o bucho ou comemos para extrair as vitaminas que o corpo precisa? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. As pessoas não entendem isso. As pessoas não compreendem isso. A mensagem de Noé foi uma. A mensagem de Moisés é outra. Se Moisés chegasse do Egito a gente, vamos construir uma grande arca e vamos sair daqui, daria certo? Não. Porque essa mensagem foi para outro dia. Por que todo dia nós comemos? Porque a comida de ontem já não serve mais para hoje. Toda a sua força já gastei consumindo ela caminhando, correndo, energia. Tudo no mundo gira em torno de energia. Tudo é energia. Por que você bebe leite? Para extrair o cálcio. Por que você come feijão? Para extrair o ferro. Então você tira de produtos, vivemos de substâncias mortas, para tirar delas as substâncias que fazem nosso corpo preencher as necessidades que faltam. Mas o mundo lá fora, as igrejas lá fora, o ensinamento que o mundo moderno dá, o ensinamento da igreja tal, da denominação tal, nunca vai preencher a alma do eleito. Só a palavra revelada. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Não preencha a alma do eleito. Quantas igrejas o irmão passa para até chegar aqui? Lá de Ribeirão das Neves? Muitas, muitas. Muitas denominações. Mas por que ele veio aqui? Porque ele sabe que aqui tem alimento. Amém. Glória. Amém, irmãos? Amém. Alimento. Nós não temos a ideia denominacional vinda pela Igreja Católica. Falando de Deus tá bom. Qualquer lugar que está falando de Deus está bom. Isso é ideia mundana. Ideia de igrejas mundanas. De pessoas mundanas. Falando de Jesus está bom. Não tem esse negócio não. Tem que ser a palavra. Tem que ser toda a palavra. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Então observe bem que o corpo é a palavra. Onde estiver o corpo, aí se juntarão. No tempo de Paulo, Paulo tinha a palavra. Então as águias se reuniu junto ao ministério de Paulo. No tempo de Irineu, Irineu tinha a palavra.
e as águias se reuniam em torno do ministério de Irineu. No tempo de Martim, na era de Pérgamo, ele tinha a palavra, e as águias se reuniam em torno da palavra, do corpo. No tempo da era de Tiatira, o mensageiro foi Columba, e as águias se reuniam em torno do mensageiro, ao corpo. No tempo de Lutero, a era de Sardes, Lutero tinha a palavra, e as águias se reuniam em torno do corpo. No tempo da era de Filadélfia, João Wesley tinha a palavra, e as águiazinhas se reuniam em torno do corpo. Amém, irmãos? Amém. No tempo de irmão Brana, a era de Laodiceia, ele tem a mensagem para a última era, e as águiazinhas estão em torno da sua palavra. Amém. Corpo é a palavra. As águiazinhas são os filhos de Deus que comem da palavra. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, quem tem estômago como a águia, quem pode acompanhar uma águia? Né, irmãos? Isaías 53. Vamos ler Isaías 53? Glória. Quem pode? Quem pode? Quem tem um estômago de águia, né? Para comer só o que é fresco. Para comer só o que é fresco. Não é assim? Aí às vezes eu fico perguntando assim. Claro, né? A gente é pregador, a gente tem certas coisas, mas a gente fica com a gente mesmo. Na arca tinha toda a economia que Deus tinha no mundo, estava tudo na arca. Tudo que tinha no mundo em termos de ser vivo, a economia estava toda na arca, guardada em espécie de casais. Porque Deus tinha lá dentro a águia, mas soltou o corvo. Soltou o corvo, soltou o urubu, em vez de ter soltado a águia. E depois disso soltou a pomba. Noé foi tão específico. Por que o corvo, quando foi solto, não voltou, irmão? Os corpos puros que estavam pela terra. Irmão Brando diz, a primeira carcaça morta que ele viu, ele pousou lá. Primeira carcaça morta. A pomba foi uma, voltou. Foi 2 vezes e voltou. E ela viu muita carcaça morta. Mas por que pousou? Pousou? Pomba não pousa em alimento putrefado. Mas o corvo, a primeira saidinha que deu, primeira oportunidadezinha. Irmão, você está carregando o que, irmão? Que natureza você está carregando? De pombo ou de corvo? O que é que você anda lendo? Hein? O que é que você anda assistindo? Quais são as palavras que saem da sua boca? Que tipo de amizade você tem? Quais são os seus amigos? Na hora da rodinha dos amigos, o que você anda falando? O que anda você assistindo, vendo, ouvindo? Ah, pastor, assiste novela, assiste um filme pornográfico, assiste isso, assiste aquilo outro. Ah, então você tem a natureza de abutre, tem a natureza de urubu, que só come alimento putrefado, só come carniça. Que tipo de roupa você veste em casa? Você está aqui numa saia bonita, um vestidão, e quando chega em casa você anda no short, na bermuda, na saia curta, na saia rachada, na mini saia. Ah, então você é um urubu, não sabia. Você se alimenta quer se alimentar aqui ao mesmo tempo com grãos, parecendo uma pomba, e chega em casa quer alimentar de alimento putrefado. Ah, é? É assim? Que natureza você está carregando? De pomba ou de urubu? Aqui você glorifica a Deus, mas lá fora você amaldiçoa todo mundo. Amaldiçoa o governo, amaldiçoa a casa.
amaldiçoa o filho, amaldiçoa o emprego. Aqui você está comendo grão, e chega lá você começa a comer. Você sabia que Noé colocou comida para todo animal, mas não colocou para o corvo? Não colocou para o urubu? Porque a comida do urubu, a dieta do urubu é carniça. E Noé não podia provocar bagunça dentro da igreja, dentro da arca. Se ele colocasse carniça dentro da arca, o odor ia atrapalhar todos os animais. Ia ficar todos oriçados, uma bagunça, uma falta de ordem na igreja. Então o que o urubu fez? Tinha que comer junto com a águia, com o pombo. A comida do pombo está lá. Comia ração, grãos. Aí o urubu vinha, dava um passeio lá na arca, ver se achava alguma coisinha podre, mas não achava nada. Aí tinha que comer junto com o pombo. Comia, mas descendo. Eu só visto essa roupa porque não sei não, tenho medo de ir pro inferno. Eu só não corto o cabelo porque tenho medo de ir pro inferno. É abutre! Eu só visto essa saia porque se não vestir ela é short. Eu só uso essa roupa porque eu gostaria de usar a camiseta. Engolindo grosso. Tá passando apertado na garganta. Eu queria mesmo era passar um esmaltezinho. Eu queria passar mesmo era um batonzinho, uma basezinha para ficar mais modernazinha. Mas por causa do... Tá engolindo grosso. Tá passando arranhando na garganta. Mas espera lá, você vai ter sua chance. Talvez Noé dizia assim, corvo, tá passando mal aqui dentro, né? O negócio aqui dentro da igreja tá apertado para você, né? Tá suando frio na pregação, hein? O negócio aqui para você não tá muito bom não, hein? Cada pregação é aquele bate pesado, né, corvo? Mas pode ficar tranquilo que uma hora dessa você vai ter a sua oportunidade. Aí você... Aí o corvo estava de olho na janelinha. Aí eu fico doido na hora que o meu marido fala que não vai no culto, porque eu não estava com vontade de ir mesmo. Você é corvo. Mas eu tô doido eu tô doido que esse mês meu orçamento quebre, que aí eu não dou o dízimo. Corvo. Tô doido para acontecer alguma coisa com o pastor para ele ir no culto hoje, que aí ele fala que não vai ter culto e o carro quebrou. Corvo. Abutre. E o corvo só estava de olho na janelinha. Que dia que vai abrir? Porque a arca só tinha feito uma porta para a entrada dos animais e uma janelinha lá em cima, no terceiro andar, onde Noé ficava com a sua família. Aí na hora que Noé subiu lá em cima para abrir a janelinha, o corvo ficou todo oriçado. Eu tô doido que o pastor para com esse negócio de cabelo e fala que dá um cortezinho. Tô doido que o pastor fala, tô doido que o pastor liberar geral. Tô doido que o pastor libera isso, libera aquilo. Não, o pastor libera tudo, irmão. É o que tem dentro de sua alma que você vai fazer. Você não está preso a nada. Nós só podemos estar presos à palavra. Amém. Essa igreja não proíbe ninguém. Aí o corvo, na hora que viu Noé abrindo a porta, a janelinha, Noé diz: corvo, vem cá. Você não estava doido para sair da igreja? Você não estava doido para sair da igreja, corvo? Os cânticos aqui estavam ruins, né? Pregação ruim, né? Dieta boa, né? Não estava boa não, né? O negócio é o seguinte: dá uma saída aí, vê se tem alguma coisa nova para nós aí. Vê se você encontra alguma novidade. Nem voltou. Primeira carcaça, diz o Ivobrana. Primeira carcaça da mensagem à arca que o profeta prega. A primeira carcaça que ela encontrou, talvez foi um boi, talvez foi um homem, duas mulheres, sei lá. Talvez uma mulher abraçada ao seu marido com suas criancinhas, boiando na água, inchada.
desceu e ó, só comendo. Ah, é isso que eu quero. Eu quero uma igreja que não perturba o meu cabelo. Eu quero uma igreja que não perturba a minha novela. Eu quero uma igreja que não perturba a minha calça, com o meu short, com minha bermuda, com o meu filme. Eu quero uma igreja. Aí ele come até encher. Você acha que Noé sabia que ele não ia voltar? Noé sabia, irmão. Mombrana disse, irmão, que o incrédulo não permanece na congregação do justo. A Bíblia diz que os pecados de uns vêm atrás e os outros vêm manifestando depois. É o que está dentro de nós que manifesta o que nós somos. Glória de Deus. E você, pomba? Vem cá. Aquele que dizia ser nosso irmão está aqui mais. Aquele que dizia... Bom, você pode ir para ver se acha alguma novidade para nós? Soltou a pomba. A pomba. A pomba via água e corpos. Água e corpos. Água e corpos. Como ela não posa, como ela não pode pousar em carniça, volta para a água. Aí vem o profeta da mensagem para que é o Espírito Santo. Você acha que Deus vai descer num coração imundo? Um coração cheio de ódio, malícia, pecado, imundícia? Não. Aí passou mais alguns dias, mais algum tempo. Pomba, vem cá. Te dou liberdade. Ô, irmão, Deus dá liberdade para nós, amém, irmão? A nossa liberdade é no Espírito. Não estamos sujeitos à escravidão mais. A nossa liberdade é no Espírito. A pomba tinha liberdade, mas não para fazer o que ela queria. A pomba voou. E lá no cume de um monte apareceu. Lá a água ainda batia cá embaixo, mas ela foi lá em cima, pegou uma pequena raizinha que estava brotando do chão. E com um bico arrancou e voltou de novo para a água. Irmão, Deus solta o cristão, mas Ele traz novidade de vida. Deus deixa o cristão sair. Você vai trabalhar, viaja, pode viajar, Deus, mas você volta com a novidade de vida, amém, irmãos? Amém. E a pomba voltou com a novidade de vida, e ela trouxe uma raminha no bico, e Noé tomou aquele ramozinho, e olhou e disse, as águas baixaram. A terra seca voltou de novo. Pode ir, pomba, agora. Você está livre. Pode ir. Noé soltou a pomba de novo. E ela não retornou mais. Por que não retornou mais? Por que não retornou mais? A terra estava seca. Amém, irmãos? Ela tinha lugar onde pousar. Ela tinha lugar onde agora pousar. Então observe bem, quem pode voar como a águia? Quem pode enxergar mais do que uma águia? A águia é uma ave rara. Amém, irmãos? Amém. Você pode observar uma qualidade da águia. Ela não anda em grupos. A águia não anda em bandos. Não fica aquela que bando, ela não fica. Ela anda sozinha. É uma qualidade que ela tem, uma qualidade específica. Ela não anda em bandos, a águia. Ela não é, como diz Paulo, paloureira, fica de casa em casa, mexericando, falando mal do pastor. Ela não é paroleira, não fica em bandos, enfiando em casa de irmã, fuxicando, mexericando. A águia é uma ave rara.
Ela não anda em bandos, ela anda sozinha. Amém, irmãos? Amém. Ela não confia em grupos, ela confia em si mesma. Amém. Quem poderia segurar aquele cego de nascença, irmão? Quem poderia segurar aquele cego? Quem poderia segurar aquele cego? Aquele cego não enxergava, naturalmente falando, não. Mas quando seus olhos se abriram, ele enxergou Cristo. Enquanto que os outros não enxergavam. Ele tinha visão de águia. Amém? Amém. Ele tinha visão de águia. Ele tinha visão de águia. E a visão dele foi lá do Antigo Testamento, os 800, desde Gênesis. Olha como é que a visão dele foi. A visão dele foi lá em Gênesis. Falou para os pregadores de visão curta. Falou assim, vocês pregadores não sabem que desde a criação, desde os tempos, Deus, isso nunca aconteceu. Amém, irmão? A visão dele foi lá no princípio. E a visão daqueles pregadores curta. Quem poderia segurar aquele cego na ascensão? Ninguém. Ninguém poderia segurar ele, porque ele tinha enxergado. Amém, irmãos? Amém. O que foi que o cego falou? Vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Vejo que és profeta. A verdadeira águia enxerga. Amém, irmãos? Amém. O que foi que a samaritana falou em São João 14:19? Vejo que tu és profeta. Amém, irmão? Amém. Visão de águia. Vejo que tu és profeta. Mas o que é que Anás e Caifás via? Vejo que ele é um demônio. Vejo que ele é um Beelzebu. Mas a samaritana diz, eu vejo que és um profeta. Pode o mundo dizer o que quiser dessa mensagem, desse mensageiro, mas eu vejo que esse homem é um profeta. Porque nós estamos aqui por causa da mensagem. Nós não estamos aqui por causa do mensageiro. Estamos aqui por causa da mensagem. Sem o mensageiro não teríamos mensagem. O mensageiro não está entre nós, mas sua mensagem está. Aqueles que inspiraram e escreveram essa Bíblia não está mais entre nós, mas sua mensagem está. Amém, irmão? Amém. Vamos ficar de pé, vamos ler as Escrituras. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler as Escrituras para a Santa Ceia. Deus abençoe.